pessoas como a Fosfo, como a Nicomic que entra aqui, como a Ju que entra aqui, que é os caras que moram lá na puta que pariu, tipo, são raros. Eles são 20% da população. 80% mora a 200 km da costa. Aonde nós moramos? Que é onde eu tô agora. Eu não sei, você mora em Minas Gerais, mas eu não sei de onde em Minas Gerais você mora, entendeu? Do Triângulo, perto de São Paulo. Ah, não, você tá fora. Você tá fora, mas você tá meio que na divisa, vamos dizer assim. Então ainda você é um urbano. E qual que é a parada? O Brasil tem muita roça, mas o Brasil não é um país de agrário, assim, nesse sentido, de uma população roçada. O brasileiro sabe de tudo que acontece no mundo, sabe? O brasileiro sabe o que acontece no Irã, sabe o que acontece na Venezuela. O cara sabe de tudo. Tipo, cara, você vai, por exemplo, no Paraguai, interior do Paraguai, o cara não sabe de nada, entendeu? O cara não sabe nem o que é o Irã. O que é o Irã? É uma festa? O cara não sabe o que é a porra do país. Sim, tanto que o interior do Brasil ele é muito. Tipo, mesmo sendo uma bosta, ele é muito modernizado. Tipo, as pessoas têm acesso à internet, as coisas. Não é assim. Eu vi o cara falar que não é assim, por exemplo, no interior da Argentina, onde o pessoal lá ainda vive no século da colônia. Não, o interior argentino também não é século da colônia, né? O do Paraguai O Paraguai os caras vivem nos anos 40 ainda. Argentina, cara, o interior da Argentina, a única coisa lá que é foda é que a comunicação deles é tipo uma intranet informal, de certa forma. Mas, Tô ligado. Cara, tipo assim, é muito bizarro. Tipo, no caso do Brasil, eu sabia que aqui tem mais boi do que gente, cara. É muito bizarro. pra quem fala que o Você Brasil para tem pra gente demais, o cara que fala que o Brasil tem gente demais, ele é burro, porque é o seguinte, ó. Você pega, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha não, vamos pegar o caso do Japão. Japão tem 120 milhões de pessoas, acho que é 127, alguma coisa assim. 120 milhões de pessoas. Ou seja, vamos supor que eles têm mais que isso, mas vamos supor que eles têm 50% da população brasileira. O Japão, gente, é do tamanho do Mato Grosso do Sul. Cansei de te escutar, cara. Cansei de te escutar. O Japão é literalmente isso, cara. O Brasil só tem o dobro do Japão e o Brasil é muito maior que o Japão em termos sem precedentes, moldada pela transição de impérios tradicionais para estados-nação e pela polarização entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Para compreender as dinâmicas globais desse período, é preciso analisar como as revoluções e as rupturas estruturais reconfiguraram o mapa geopolítico. Abaixo
Não dá pra dar privada comprou o estatal do meio de produção. Quântico. Movimento oposto. Nossa, é grande. Era escrito por conselho eleito pelos próprios trabalhadores da empresa. Essa coisa exige recursos. Muito senso de justiça. Dando continuidade à nossa análise estrutural e metodológica sobre os sistemas político-econômicos do século XX,
A parte 3 foca-se na análise de fatores críticos, nas transições de regimes e nas limitações epistemológicas das fontes históricas. Aqui, examinamos os mecanismos internos de colapso, resiliência e mutação institucional que ditaram o fim da Guerra Fria e a configuração do mundo contemporâneo. 9. Anatomia do colapso. Por que falhou o planeamento central soviético? O desmembramento do bloco socialista entre 1989 e 1991 continua a ser um dos fenômenos mais estudados pela economia política e pela história institucional. O consenso acadêmico aponta para uma falha multifatorial, e não para um evento isolado. O problema do cálculo econômico e da escassez. Conforme documentado nos arquivos do Gosplan, o Comitê de Planeamento Estatal da URSS, prever centralmente o preço, a produção e a distribuição de milhões de produtos de consumo revelou-se impossível à medida que a economia se tornava mais complexa. O sistema priorizava a indústria pesada e militar, gerando crises crônicas de abastecimento e filas de espera para bens básicos, alimentos, vestuário, automóveis. O sufoco da inovação tecnológica. Enquanto o capitalismo descentralizado estimulava a inovação de consumo através da concorrência e do capital de risco, o surto da microinformática nos anos 1970 e 1980, o modelo soviético confinava sua alta tecnologia ao complexo militar industrial. A URSS conseguia construir mísseis balísticos intercontinentais e estações espaciais, mas falhou na transição para a era digital civil. A nomenclatura e a rigidez burocrática. O surgimento de uma elite burocrática privilegiada, nomenclatura, criou uma estrutura avessa ao risco e à reforma. Qualquer tentativa de descentralização ameaçava o controle político do Partido Único, gerando paralisia decisória. 10. A mutação chinesa, do maoísmo ao socialismo com características chinesas. Ao contrário da URSS, a República Popular da China sobreviveu ao colapso do bloco comunista, operando uma das transformações institucionais mais radicais da história econômica contemporânea, iniciada em 1978 por Deng Xiaoping. A descoletivização e as zonas econômicas especiais, ZEEs. A China começou por desmantelar o sistema de comunas populares no campo, devolvendo a gestão da terra às famílias, embora a propriedade nominal continuasse estatal. Em seguida, criou as ZEEs, como Shenzhen, permitindo o investimento estrangeiro direto, a propriedade privada de indústrias e a produção voltada para a exportação sob regras capitalistas. O consenso sobre a transição. Historiadores e economistas concordam que o sucesso da transição chinesa baseou-se no gradualismo, cruzar o rio sentindo as pedras, em oposição à terapia de choque imediata aplicada na Rússia de Boris Yeltsin nos anos 1990. O debate interpretativo atual. Visão liberal/ocidental. Argumenta que a China adotou o capitalismo de Estado purificado, onde os mecanismos de mercado geram riqueza, mas o Partido Comunista mantém o monopólio da força e o controle das empresas estatais estratégicas, bancos, energia, telecomunicações. Visão oficial do PCC. Defende que o modelo permanece estritamente socialista, utilizando o mercado apenas como uma ferramenta de desenvolvimento das forças produtivas necessárias para uma fase primária do socialismo, mantendo a primazia do planeamento macroeconômico estatal. 11. Limitações do conhecimento e vieses na análise documental. A A China começou.
última. Enfim, muito finanças. Dando continuidade ao nosso modelo de análise rigorosa e exaustiva sobre as transformações político-econômicas do século XX, a parte 4 foca-se nas dinâmicas microeconômicas e socioculturais, ES, no impacto da ideologia na ciência e na cultura, ES, e na análise de casos de fronteira. Cenários onde as linhas divisórias entre o capitalismo e o comunismo se tornaram opacas ou híbridas. 13. A guerra científica e tecnológica. Ideologia versus pragmatismo. A disputa entre os blocos capitalista e comunista estendeu-se ao laboratório e à academia, alterando o desenvolvimento científico global. A análise documental demonstra uma tensão constante entre a imposição dogmática da ideologia e a necessidade pragmática de eficácia tecnológica. O caso do lisencoísmo, URSS. Contexto. Nas décadas de 1930 a 1950, Trofim Lysenko, um agrônomo soviético, rejeitou a genética mendeliana e a teoria cromossômica da hereditariedade, classificando-as como ciência burguesa e capitalista. Ele propôs uma teoria baseada no lamarquismo, modificação de características por influência ambiental. O consenso científico e histórico. O Estado soviético elevou o lisencoísmo a dogma oficial, silenciando, prendendo e executando cientistas dissidentes, como Nikolai Vavilov. O resultado prático da aplicação das teorias de Lysenko na agricultura soviética foi catastrófico, agravando as quebras de produção e as fomes coletivas. Este caso é registrado como o maior exemplo no século XX de como a subordinação da ciência à ideologia de partido destrói a eficácia material. O complexo militar industrial e a Big Science, EUA. Contexto. O termo, popularizado pelo presidente Dwight D. Eisenhower no seu discurso de despedida em 1961, descrevia a simbiose sem precedentes entre as Forças Armadas, a indústria privada de armamento e as universidades de investigação nos EUA. A análise estrutural. Ao contrário do mito do livre mercado puro e atomizado, a inovação tecnológica no bloco capitalista durante a Guerra Fria foi fortemente subsidiada e direcionada pelo Estado. O financiamento massivo do Departamento de Defesa, através de agências como a DARPA e da NASA, foi o motor principal para o desenvolvimento da internet, dos semicondutores, dos satélites e da aviação. Revoluções. Viu o nascimento da moderna classe média, um modelo oficial do salário, a semana de trabalho e a expansão do crédito permitiram que a classe operária se desse. Classe.
não se tratou de processo de introdução, mas sim completamente regulado. Este o político ficou no grau de pluralismo. Nossa. Cala a boca, velho. Você almoçou? Almocei. Ou você fingiu que almoçou Não. deixando aqui a panela? Não, eu comi. Enfim. Mano. Dando continuidade à nossa análise estrutural, epistemológica e institucional sobre as grandes transformações político-econômicas do século XX, a parte 5 dedica-se ao exame das finanças internacionais e padrões monetários e as guerras de narrativas na teoria econômica e ao impacto de fatores ecológicos e geológicos na sustentabilidade dos modelos em disputa. 17. A arquitetura financeira internacional e a hegemonia monetária.
As revoluções e as disputas de blocos não ocorreram no vácuo, foram sustentadas e delimitadas por regras monetárias internacionais. O controle dos fluxos financeiros globais revelou-se um dos fatores mais decisivos para a sobrevivência a longo prazo de ambos os sistemas. O sistema de Bretton Woods, 1944. Contexto: antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, delegados de 44 nações aliadas reuniram-se em Bretton Woods, EUA, para desenhar a nova ordem econômica global, com o objetivo de evitar o caos cambial e o protecionismo que haviam alimentado a Grande Depressão. Ah, sim, o áudio tem que falhar toda vez que eu preciso. Toda vez que eu preciso esse áudio ele falha, enfim. Toda vez que eu precisar dele, ele falha miseravelmente, enfim. Né? Toda vez que eu preciso dele, o áudio falha, enfim. Se eu não precisasse dele, ele não ia falhar nunca. Ah, se eu precisasse dele, acordo. Então, é basicamente isso, pessoal. É uma grande guerra ideológica, uma grande guerra ideológica.
Rapaz. Analisar o impacto ambiental dos blocos capitalista e socialista no século XX sem viés político exige olhar para os dados históricos e para a lógica econômica interna de cada sistema. A conclusão dos historiadores ambientais é complexa. Ambos os sistemas causaram devastações massivas mas por mecanismos diferentes. Se considerarmos o impacto global cumulativo, como emissões de CO2 e pegada ecológica total, o bloco capitalista liderado pelo ZEUA gerou maior dano. Se considerarmos a intensidade da destruição localizada por unidade de PIB e o ecocídio planejado, a União Soviética foi mais severa e destrutiva em um curto espaço de tempo. Abaixo, os dados e a lógica da destruição de cada lado. O Bloco Socialista União Soviética, o ecocídio planejado. A URSS operava sob um modelo de desenvolvimentismo produtor compulsivo. Como não havia propriedade privada, o mercado não ditava as regras, mas os planos quinquenais sim. O sucesso de um burocrata dependia de cumprir metas físicas, toneladas de aço, metros de tecido, ignorando completamente os custos ambientais. Além disso, a ausência de debate público e de movimentos ecológicos independentes impedia qualquer freio social. Os dois casos citados ilustram o ápice dessa lógica. 1. A secagem do Mar de Aral, para transformar as estepes da Ásia Central em grandes produtoras de algodão exportável, o governo soviético desviou os rios Amu Darya e Sir Darya na década de 1960. Caralho. O resultado foi um dos maiores desastres ecológicos da história. Um mar interno, que era o quarto maior do mundo, perdeu mais de 90% do seu volume, transformando-se num deserto salino tóxico, o Aralkum, cujas tempestades de sal e pesticidas arruinaram a saúde de milhões de pessoas na região. 2. O desastre de Chernobyl e o legado nuclear. O acidente na usina nuclear de Chernobyl, 1986, contaminou vastas áreas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, liberando cerca de 400 vezes mais contaminação radioativa do que a bomba de Hiroshima. Contudo, o dano nuclear soviético vai além. O descarte sistemático de resíduos nucleares no Mar de Kara e os testes massivos em Semipalatinsk deixaram um legado de contaminação severa de longo prazo. Intensidade soviética. Na década de 1980, a economia soviética gastava cerca de 2 a 3 vezes mais energia e recursos por unidade de PIB do que as economias ocidentais, gerando níveis altíssimos de poluição atmosférica e de rios nas cidades industriais dos Urais e da Sibéria. O bloco capitalista Estados Unidos, o consumismo de massa. O capitalismo americano operava sob a lógica do crescimento infinito baseado no consumo e no lucro. O dano ambiental aqui não vinha de ordens do governo central para desviar rios, mas sim da externalização de custos. Para maximizar lucros, as indústrias poluíam o ar e a água livremente, transferindo o custo ecológico para a sociedade. 1. A guerra ecológica no Vietnã, Agente Orange. Entre 1961 e 1971, os militares do ZEUA despejaram cerca de 80 milhões de litros de herbicidas e desfolhantes, principalmente o Agente Orange, sobre o Vietnã, Laos e Camboja. O objetivo era destruir a cobertura florestal e as plantações usadas pelos guerrilheiros. O impacto destruiu milhões de hectares de florestas tropicais e manguezais, devastou a biodiversidade e deixou o solo contaminado com dioxina de CDD, causando malformações congênitas e câncer em gerações de vietnamitas e nos próprios veteranos. 2. O impacto global e cumulativo, diferente da URSS, cujo colapso em 1991 estancou parte de sua máquina industrial hiperpoluente, o modelo liderado pelo ZEUA expandiu-se globalmente. Ao longo do século XX, os EUA foram, isoladamente, os maiores emissores históricos de gases de efeito estufa. A cultura do automóvel, a obsolescência programada e a exploração transnacional de recursos, como a mineração e extração de petróleo na América Latina e África, geraram uma pegada ecológica global sem precedentes. Comparação de
Enfim, a Guerra Fria foi a coisa mais sinistra que já teve, mano. Guerra Fria, Guerra Fria, Guerra. Ah, Guerra Fria. Rapaz, bicho. Nossa. Enfim. Peraí. Rapaz, bicho. Uai. Uai. Cara, eu não tô conseguindo printar.